As Aventuras de Pierre. Pierre estava no 8º ano de uma escola pública. De todos os seus colegas, ele se diferenciava sempre por uma coisa ou outra. A maioria dos professores via nele apenas mais um aluno que atrapalhava as aulas. Mas se ele o fazia, não era por mal. Diferente dos que comiam borrachas, bagunçavam as aulas e brigavam na hora do recreio, Pierre se saía bem nas provas, excepcionalmente melhor nas exatas. Com português corretíssimo, era ótimo em gramática, mas quase péssimo em interpretação de texto, principalmente quando era necessária uma interpretação irônica e emocional. Na aula de matemática naquele trimestre, a professora Sônia foi substituída por Fábio, estagiário da licenciatura. Fábio deveria apresentar os volumes de prismas regulares à turma. Uma missão simples, mas que pelas adversidades que encontrávamos naquela turma, poderia ser uma bomba. A primeira frase que Pierre dirigiu a Fábio foi: "Eu gosto de estudar o que eu gosto e não o que os outros querem que eu estude." O estagiário começou a notar as diferenças de Pierre, porém, ao contrário dos demais, ficou feliz com as habilidades encontradas. O garoto era extremamente mais rápido que os colegas para entender e solucionar as questões. Então, era tedioso ter que esperar para ter uma novidade. E o tédio de sua vida se manifestava em questões lúdicas, ou não, tão gloriosas ou não, quanto seu nome. O garoto é criado pela avó, que de conforto proporcionava um computador antigo com acesso à internet, uma televisão com um tubo imenso, comida gostosa, uma cama quentinha, sempre cheirosa e muito amor. Ela não possuía grandes conhecimentos. Via-se de longe as suas mãos cansadas, mãos de quem foi cedo para a lida. Todavia, o que ela pudera fazer para agregar conhecimento na vida de Pierre, ela faria. Seu nome. Pierre sabia que se perguntasse para sua avó o porquê de se chamar assim, ela responderia que não sabe e lhe daria um chocolate quente. Também sabe que se colocar essa pergunta como pesquisa na internet, teria o nome de algum famoso estampado e muito provavelmente iludir-se-ia sobre ser uma homenagem a tal jogador de futebol ou a tal dono de uma empresa de cosméticos. Preferiu, então, Pierre guardar essa dúvida consigo, como tantas outras que ele já guardava. O fato do volume ser a área da base vezes a altura do prisma reto era tedioso demais. Ele já tinha até concluído que se o prisma for inclinado seria a mesma coisa, sendo que isso ele veria somente daqui a alguns anos. Porém, o cilindro era parecido com ele. A área da base é um círculo, πr quadrado. Pierre, pela primeira vez de sua vida, sentiu-se parte de alguma coisa. Uma coisa que era ele por ele, ou melhor, ele vezes ele, πr quadrado. Talvez fosse esse o significado de seu nome. Talvez fosse esse o seu amuleto na vida, o círculo. O R da dita fórmula era o raio do círculo. Mas quem era π? Por que π funciona com qualquer R? Pensando um pouco e escrevendo algumas coisas que ele já sabia, percebeu que π era a constante da relação do perímetro dividido pelo diâmetro de qualquer círculo. Testou de várias maneiras, com aproximações à base do compasso, régua e de um cordão, que era o seu cadarço. R's variados, e o resultado era sempre o mesmo, era π. Ao tocar do sinal, as crianças saíram correndo da sala, como se estivessem a fugir do holocausto. Fábio se sente mal por estar prendendo aquelas crianças na sala. Ele pensa que as crianças deveriam ser conscientizadas do bem que é estar no colégio, ao invés de querer fugir do colégio. Porém, ao olhar para o fundo da sala, está Pierre, concentrado. Fábio chega mais próximo e percebe que os exercícios não foram nem sequer copiados do quadro, e que Pierre dedicou a aula toda a outras coisas. Então, decidiu ver o que havia de tão interessante que fez o garoto deixar de lado a aula e até o almoço. As relações com π estavam perfeitas, e as casas decimais eram mais do que as calculadoras poderiam mostrar. Mas ele não parava de calculá-las. "Por que não acaba?" diz Pierre. "Porque algumas coisas não têm fim, como π." "Você não vai para sua casa, como fez todo mundo?" completa Fábio. "E se eu encontrar o fim do π?" O garoto olha para dentro dos olhos do jovem professor. "Você diz que não tem fim, pois ainda não achou."
Você pode estar certo, mas tem muita gente grande procurando mais e mais dígitos do pi. Então, quem sabe vamos almoçar e te conto um pouco mais sobre coisas com fim e coisas sem fim. Talvez eu consiga aprender sozinho, diz Pierre. Pierre recolhe suas coisas da mesa, coloca na mochila. Coloca a mochila nas costas, vai até o quadro negro, pega um giz e coloca as respostas corretas dos volumes dos desenhos que estavam no quadro e sai da sala. Fábio achou o garoto arrogante para 12 anos de idade, mas também ficou maravilhado com as anotações que estavam riscadas na classe sobre o volume dos prismas inclinados. Já em casa, Pierre almoça e vai direto para o computador, e por algum clique sem querer, acaba em um site de volumes de sólidos de revolução. O garoto percebe que se girar qualquer figura plana em um eixo qualquer, obterá sempre círculos, pois o que antes poderia ser chamado de largura se transforma em raio. E sua imaginação flui. Caso gire um retângulo em torno de uma de suas arestas, terá um cilindro. Caso gire um triângulo retângulo, que era o seu triângulo preferido, terá um cone reto. Mas e se girar algo que já é circular? Se girar o amuleto que houvera descoberto mais cedo, não houvera ele ainda aprendido o nome matemático do sólido que estava na sua cabeça. O telefone da casa toca. É Fábio, falando com a avó de Pierre, pedindo autorização para levá-los amanhã, após a aula, para conhecer a Universidade Federal de Rio Grande, onde ele estuda. A avó disse que caso Pierre queira ir, não teriam problemas. No outro dia, durante a aula, Pierre continuava apenas a pensar sobre todos os sólidos de revolução que ele poderia criar. E se o eixo estivesse fora da figura? E se girasse a cadeira? Seria um imenso biscoito. Resolve sair da sala para conseguir um biscoito. Quando Fábio percebe que Pierre saiu da sala, o garoto já estava perto da cantina. Fábio também sai da sala, corre até ele. Por que você saiu da sala, Pierre? Você gosta de biscoitos, Fábio? Mas por que essa pergunta agora, Pierre? Pois se você girar um círculo em um eixo que não passe pelo círculo, você terá um biscoito. E eu gosto de biscoitos. Você gosta de biscoitos, professor? Ok, eu gosto sim. Vou com você até a cozinha. A senhora da cozinha já era amiga de Pierre. Deixa o garoto entrar e pegar os biscoitos que quer. Enquanto Pierre escolhe, a senhora conversa com Fábio. Ele é tão magrinho. Dizem que ele tem desvio de atenção. Nem lembra da mãe. Era muito linda a professora Helena. Fábio conclui que Helena era a mãe do Pierre e ela era professora naquela mesma escola. Pierre então sai com uma rosquinha na mão e uma bolacha Maria na outra. Alcança a rosquinha para o professor e fica a olhar a bolacha Maria, tentando girá-la. Qual o volume da bola? Pergunta Pierre. Se você quiser saber, te levo hoje na minha escola e lá te mostram todos os volumes do mundo, diz Fábio. Pierre olha para Fábio, come sua bolacha e volta para a sala. Fábio o acompanha, sem saber a resposta e sem saber o que move todas essas dúvidas em um moleque sem amigos. Socializar é uma palavra desconhecida ainda para Pierre. Ao meio-dia, como um combinado, a avó chega na escola e aguarda Fábio e a resposta de Pierre. Os três vão até o carro de Fábio e, sem perguntas, Pierre entra no carro. Chegando na FURG, vão os três para o Instituto de Matemática. Lá, em cima de um balcão, haviam várias figuras em acrílico de tamanhos variados. Tetraedro, octaedro, dodecágono, pirâmides variadas, cones, cilindros, esferas. Os olhos de Pierre brilhavam. Fábio queria mostrar Pierre para sua professora orientadora, pois havia um projeto com crianças com altas habilidades em matemática ocorrendo, e o trabalho de conclusão de curso de Fábio estava sendo embasado nesse projeto. A professora estava atrasada em função do trânsito. Enquanto aguardavam, Fábio foi mostrar para Pierre todo aquele mundo que estava em sua imaginação dos sólidos de revolução. Então, mostrou para o garoto o cone reto e perguntou o volume. Na hora, Pierre já pergunta qual o raio. Fábio, tentando descobrir o nível de abstração que Pierre alcançaria, diz que o raio é R. Prontamente, a resposta foi dada. Sou eu ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Naquele momento, pareceu óbvio de onde surgiram as dúvidas relativas ao círculo. De seu próprio nome. O estagiário apresentou a esfera para Pierre.
e perguntou se era aquela figura que ele viu mais cedo com a bolacha Maria. O garoto apenas perguntou qual era o volume. Fábio começou a explicar. Apontou para os sólidos que estavam sobre o balcão e começou a dizer que os volumes dos sólidos se complementavam. Porém, Fábio foi interrompido pela chegada de sua orientadora. Fábio apresenta Pierre e sua avó para a orientadora, mas Pierre só queria saber de olhar fixamente para os acrílicos. A orientadora explica para a avó como funciona o projeto, explica o valor da bolsa que o aluno ganha e as possibilidades de bolsas posteriores, até de mestrado, caso queira seguir na área. E que para ingressar no projeto é feito um teste padrão para garantir a habilidade. A avó explica que Pierre tem acompanhamento psicológico. Desta vez, os adultos são interrompidos por Pierre, que pede ajuda para pegar os acrílicos e levá-los para a rua, onde viu torneiras. Fábio olha para a orientadora com ar de solicitar permissão, o que é confirmado com um gesto. E vão os dois para a rua, enquanto a avó e a orientadora seguem a conversa. Na rua, eles organizam os acrílicos de tal maneira: 2 taças cônicas iguais e uma esfera e um cilindro de raio R e altura 2R. Pierre enche o cilindro, pega a esfera que possui um furo superior e, com o auxílio de Fábio e um funil, enchem a esfera por completo. Pierre pede para Fábio encher agora com o que sobrou dentro do cilindro as 2 taças. Fábio sabe o que Pierre está querendo demonstrar e não acredita. Ao terminar de encher as taças cônicas, não resta sequer uma gota d'água dentro do cilindro. Agora eu sei o volume da bola, exclama Pierre. Raros são os sorrisos de Pierre. Esse dia foi excepcionalmente raro. A avó havia comentado com a professora orientadora de Fábio que Pierre foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, que é um grau de autismo, e que não sabia se era uma boa ideia o garoto participar de projetos e até frequentar a escola, já que ele tem tamanha dificuldade de viver em sociedade. A orientadora chegou a pensar que, por ser autista, Pierre não teria habilidades suficientes para fazer parte do projeto. Mas na mesma velocidade que pensou essa besteira, repensou, após ver que um garoto de apenas 12 anos conseguiu demonstrar de maneira geométrica o volume da esfera. Da geometria para a álgebra foi um passo. Fábio explicou que o volume funcionou, pois os raios e alturas dos sólidos de acrílico eram assim: 2 taças cônicas de raio e altura R, cone com raio R e altura 2R, e esfera de raio R. Disso, Pierre deduziu: se o cilindro é πr² vezes 2R, então o volume daquele cilindro é 2πr elevado ao cubo. Se cada taça é um cone, então nós sabemos que o volume da taça vai ser 1/3 de πr² vezes a altura, que é R. Então o volume de cada taça é 1/3 de πr elevado ao cubo. Como são 2 taças, então são 2/3 de πr ao cubo. Como Pierre já sabia que o volume da esfera era o volume do cilindro menos o volume das 2 taças cônicas, ele pôde concluir então que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Depois de todo esse ocorrido, Pierre entrou para o projeto de crianças com altas habilidades em matemática da Universidade Federal de Rio Grande, sem precisar fazer a prova padrão. Afinal, ele não é um aluno padrão. Na verdade, foi abolida a prova padrão, pois perceberam que o que menos se precisa são estudantes padrão escola, formatados por conhecimentos escolhidos por outras pessoas. Pierre perdeu o medo de se iludir e buscou na internet por Pierre. Sim, vieram as respostas que ele achou que viriam, do cara dono da loja de cosméticos e do jogador de futebol. Mas ele achou também uma outra pessoa, Pierre Curie. E assim, sua nova curiosidade, o magnetismo. Mas isso deixamos para a próxima.